O tema que eu gostaria de compartilhar contigo é entre o leão e o urso. E eu não sei se em algum momento da tua vida, possivelmente sim, você já se deparou entre o leão e o urso. E quando o Senhor ministrava no meu coração essa palavra, eu creio que ela é principalmente para esse tempo, para aquilo que nós estamos vivendo. Na maioria das vezes, nós pensamos que aquilo que vem diante de nós, as circunstâncias que nós vivemos diariamente, elas servem para nos destruir ou nos prejudicar, servem para nos trazer dano, servem para nos trazer sofrimento. A maioria das pessoas, se você conversar com elas, elas pensam que Deus abandonou, Deus esqueceu delas. Muitas acreditam que estão vivendo um karma, um sofrimento, ou era porque a mãe fez algo, ou o pai, ou o tio, ou o parente, os antepassados. E na maioria das vezes você pode estar equivocado com relação a isso. Nessa noite em especial eu quero mostrar para você, e se você tem a tua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Samuel capítulo 17, versículo 37. Davi conclui dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Davi não começa matando gigantes como na maioria das vezes nós pensamos. Quando você ouve o nome Davi, a primeira coisa que você vem na tua cabeça é que ele era rei e que ele matou Golias, o grande gigante. E quando você olha para esse texto da Bíblia, que antecede a luta de Davi contra o gigante, você vai ver que Davi, antes disso, tinha passado por um leão e por um urso. E aqui você aprende inúmeras coisas. É nos pequenos campos de batalha que Deus leva você a experimentar coisas inimagináveis na tua vida. Quem sabe você projetou, quem sabe você sonhou, quem sabe você desenhou na tua história viver grandes coisas, ser alguém bem-sucedido, alguém próspero. Você projetou ter saúde, você projetou realizar sonhos, você projetou ter um casamento abençoado, você projetou ter uma família linda, você projetou filhos abençoadíssimos, você projetou, quem sabe, ter uma boa casa, você projetou, quem sabe, ter um bom carro, você projetou um bom salário, um negócio próprio, ou um bom cargo dentro da tua empresa. E tudo isso no campo da imaginação é muito legal e é muito lindo. Só que antes de Davi ser coroado rei, receber a coroa, a Bíblia diz que ele teve que passar por um leão e por um urso. E quando você olha para a palavra, você vai ver que antes da grande pedrada que ele deu em Golias, antes da glória e o aplauso de todo mundo, a Bíblia fala que Davi, no anonimato, teve que enfrentar lutas, teve que enfrentar batalhas, aonde ninguém, absolutamente ninguém sabia. Quando Davi narra essa história para o rei Saul, dizendo: meu rei, eu não sou um inexperiente, eu não sou alguém que não sabe o que está fazendo. Eu me coloco diante de Golias para enfrentar ele, porque eu sou capacitado para isso. Eu venci um leão, eu venci um urso, ninguém sabia, o rei possivelmente não sabia da história, os irmãos que estavam junto de Davi também não sabiam da história. Como assim?
o pai de Davi não sabia, a mãe de Davi não sabia, ninguém sabia da história. Mas quando Davi fala isso, Davi estava dizendo algo: olha, eu passei por um processo, eu passei por situações aonde absolutamente ninguém sabia, e eu venci todas as batalhas que se dispuseram diante de mim. A maioria das pessoas pensam que as grandes batalhas são formadas diante de grandes pessoas, de grandes públicos, mas a verdade é que as batalhas mais difíceis na vida do homem, de uma mulher, são as batalhas que ninguém conhece, que ninguém vê, que ninguém sabe que essa pessoa está enfrentando. Quando Davi está prestes a enfrentar Golias, ele descreve duas lutas que ele teve, e essas duas lutas eu creio que todos nós passamos, estamos passando ou iremos passar. Ele descreve que ele luta com o urso e com o leão, e eu gostaria de mostrar para você que Davi, antes de vencer a maior batalha da vida dele, ele teve que vencer algo chamado passado e algo chamado futuro. Diz a Bíblia que Davi está no pasto, no rebanho, cuidando das ovelhas. O profeta Samuel chega para ungir ele como rei. A família dele não chama ele para o jantar, chama todos os outros irmãos. Há uma grande festa, um grande banquete. Davi está escondido, Davi está abandonado. Você já conhece a história. Davi está excluído da sua casa, excluído da sua família. O plano do pai de Davi era que todos os irmãos eram guerreiros fortes, todos os irmãos poderiam ser reis, todos eles poderiam ser autoridades, pessoas importantes. Mas a grande verdade é que para Davi era absolutamente nada. Imagine o excluído da família, o rejeitado da casa, aquele que era o abandonado, aquele que foi completamente lançado de lado. E aqui você aprende que a primeira batalha que Davi teve que enfrentar foi lutar contra o seu próprio passado. E isso tem a ver com o urso. De uma maneira lúdica, o urso representa exatamente o passado. O urso não faz barulho. Quando o urso ataca, ele vem silenciosamente. O urso, ele vem caminhando com as quatro patas e aparentemente é bonitinho, mas chega uma hora que o urso se coloca de pé e ele levanta as patas e ele sacode as patas, e você vê que ele é um monstro enorme. Eu não sei se você já teve a oportunidade de receber um abraço de urso. Já teve ou não? É aquele abraço que quando alguém pega você, ele começa a apertar, e de repente você começa a ficar sem ar, e ele aperta mais um pouco, e você fica sem ar, e ele aperta mais um pouco, e você fica sem ar. Você começa a ficar vermelho, e ele aperta, até você quase perder as forças. Você já teve esse abraço ou não? Se você é homem, um dia dê um abraço na tua esposa. Se você é pai, dê um abraço assim na tua filha, no teu filho, que você vai ver. E esse abraço de urso, ele basicamente, a ideia é pegar você de uma maneira que você não consiga abraçar de volta, você fica assim, e ele abraça você e começa a te sufocar, de uma maneira quando você vê, percebe, perdeu-se as forças, perdeu-se o ar, você perdeu o sentido, e esse abraço foi tão apertado que ele não é um abraço carinhoso, não é algo gostoso, é algo muitas vezes maléfico, trágico, traumático, assim dizendo. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. O urso é o símbolo de dores não resolvidas e de memórias do passado que ainda doem no presente, de situações que aparentemente eram inofensivas, mas quando chegou perto de você se transformou num negócio tão grande
que aquilo que era para ser algo momentâneo se transformou num aperto, e quanto mais você pensa, mais aperta, e quanto mais você respira, mais aperta, e quando você pensa que você vai sair, quando você pensa que você vai escapar, ele te sufoca cada vez mais e te aperta mais, e você vai descobrir que memórias da nossa vida, memórias do nosso coração, memórias do nosso sentimento, na maioria das vezes causam dor e aperto no nosso coração, de uma maneira que aparentemente nós pensamos que não haverá saída, não haverá resposta, não haverá alívio. Quando você olha para o urso e esse abraço forte, você precisa conectar com a palavra que nós vivemos diariamente, chamada depressão. Você olha para o lado, as pessoas estão bem, as pessoas estão felizes, sorrindo, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão fazendo serviço, as pessoas estão descansando, mas dentro dela há tantas dores, há tantos traumas, há tantas coisas que ferem, que machucam, que aprisionam, de memórias do passado, daquilo que aconteceu no passado, de palavras proferidas, de palavras ditas, de palavras que foram proferidas, de amaldiçoando, palavras dizendo: olha, você não presta, você é feio, eu não gosto de você, você é um inútil, você é desprezível, você é idiota, você é burro, você é... E tantas coisas que você ouviu no decorrer da tua vida, que foram acumulando no teu coração. Acredita que Davi estava no pasto dizendo: uau, a minha família me abandonou, que legal. Você acredita que Davi estava assim? Você acredita que Davi estava dizendo: que maravilha, todos os meus irmãos têm funções, têm trabalho, todos os meus irmãos são bem vistos pelo meu pai, são amados pela minha mãe, e eu estou aqui porque eles amam. Não, Davi tinha uma ideia de rejeição, porque o trabalho de pastor de ovelhas era o pior trabalho da época. Se você queria humilhar alguém, se você queria desprezar alguém, era mandar ele cuidar de ovelha. Esse era o pior serviço da época. Davi tinha tanto entendimento de traumas e situações que ele tinha vivido na vida dele, de rejeição de pai, rejeição de mãe, rejeição dos irmãos, rejeição de todas as partes. Ninguém botava fé em Davi, absolutamente ninguém. Quando Davi vai entregar os pães e o queijo que o pai dele mandou, os irmãos falaram: você é um pastorzinho de ovelha, você deveria estar lá no pasto. Absolutamente ninguém levava Davi a sério. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você descobre que o passado sempre vai tentar convencer você que o teu futuro já terminou, que o teu futuro não será bem sucedido. Pessoas depressivas têm na ideia de que não há uma esperança de mudança. As pessoas depressivas estão presas nas dores e nos tormentos que a vida lhe trouxe no decorrer da sua história, por N motivos. Porém, a Bíblia diz que Davi enfrenta o urso. Davi toma partido para lutar contra um ser que vem sorrateiramente, um ser que aparentemente é bonito, um ser que quando está perto, ele é gigante, é amedrontador. E Davi, diz a Bíblia, que ele sai ao encalço, ele vai lutar contra. Davi, se você pegar essa ideia que eu estou mostrando para você, Davi poderia ter dito: não tem problema, pega uma ovelha, vai, come, se alimenta e está tudo certo. Só que quando você descobre que Deus tem um propósito para a tua vida, quando você descobre que Deus não te fez ao léu, ao acaso, você descobre que você é importante, você descobre que Deus tem um plano, você descobre que o Senhor desenhou algo para a tua vida, você começa a lutar com as dores que quem sabe tem exprimido a tua vida. Você começa a lutar com sentimentos que quem sabe aconteceu na tua vida lá atrás.
Se você pegar e estudar o mínimo da palavra de Deus, você vai descobrir que Davi não orou para ser rei. Foi o próprio Deus no céu que disse: eu encontrei alguém que é segundo o meu coração, eu encontrei um homem que é fiel, eu encontrei um homem que é de Deus, eu encontrei um homem que é poderoso. Ele ainda não sabe, ele ainda precisa lutar com as dores do passado, ele ainda tem que enfrentar situações mal resolvidas, ele tem que ainda lutar contra a rejeição de pai, de mãe, de irmãos, de familiares, ele ainda tem que lutar contra a rejeição da sociedade, ele ainda não sabe, mas se ele se colocar de pé, vencer esse urso, algo poderoso vai acontecer. Eu tenho um reino para entregar na mão dele. Você já pensou? Se você nessa noite for capaz de enfrentar problemas, porque você não pode voltar lá atrás, não há como você voltar ao passado, mudar o que o teu pai um dia disse, não há como você voltar lá atrás e mudar o que tua mãe disse, não há como você voltar atrás e mudar o que um dia o teu marido falou, a tua esposa, não há como você voltar atrás. Mas se você se levanta e você é capaz de enfrentar dores e traumas, que quem sabe quer mudar a tua história, mudar o teu destino, nessa noite Deus tem uma palavra profética para você. Aquilo que quem sabe você não viveu com a tua família, aquilo que você não viveu até hoje, Deus tem um novo plano, Deus tem uma nova escrita sobre a tua história, uma nova trajetória. Agora, você precisa compreender que o urso é esse inimigo que tenta fazer você viver preso. Converse com alguém depressivo, mais cedo ou mais tarde ela volta naquilo do passado, correto ou não? Passa-se um ano, conversa com ela, ela volta no problema daquilo que tinha acontecido. Passa um tempo, ela volta para o problema daquilo que tinha acontecido. Volta um tempo, ela volta ainda no problema que tinha acontecido. É como se essa pessoa quisesse sair, mas ela não pode sair, porque o urso está agarrando ela de tal maneira, que não deixa ela se movimentar, ela está completamente presa. Ariel, vem cá me ajudar, tu sempre me ajuda. Pode pular aí, tu é um atleta. Eu não vou te segurar, porque eu sou mais fraco do que você. Mas aqui está o urso e aqui sou eu. Me segura. Abraço de urso. É esse o teu abraço de urso? Não, esse aí eu consigo sair. Ó. Eu tento sair, não consigo. Eu tento, de verdade. Não consigo. Chega uma hora que você cansa. E aí o urso, ele alivia, mas ele não solta. Ele só alivia. Você pensa, uau, agora eu estou bem, agora eu posso caminhar. E quando você pensa que você vai avançar, ele te segura. E se você tenta se bater, ele te prende. E agora ele te levanta. Ai, meu Deus, eu não deixo jamais você sair de nenhuma maneira. E aí tem horas que você se liberta dele, você fala, uau, estou livre. Só que mais cedo ou mais tarde, se você não enfrentar ele, sabe o que ele faz? Ele te encontra. E quando ele te encontra, ele está perto de novo. E você tenta sair, ele te segura. E você não tem como reagir, você não tem como ir, porque minha mãe falou isso, porque o meu pai falou isso, porque o meu tio falou isso, porque aconteceu isso com a minha vida, deu tudo errado, fracassamos, não deu certo o nosso negócio, falimos, perdemos dinheiro, acabou. E aí de repente você diz, é isso. Aí em algum momento você se solta e você vai. Só que se você não enfrentar o urso, se você não enfrentar o problema, se você em algum momento não resolver a situação, a Bíblia fala que nada, absolutamente nada, fará com que você avance. A depressão é o eco ou a dor do antigo querendo encontrar você diariamente. É como se você quisesse viver um novo capítulo, mas enquanto eu não vencer o urso, eu não posso vencer o leão. E enquanto eu não vencer o leão, não há gigante. Você consegue entender isso? E se não vence o gigante, não há coroa. Enquanto você não vence aquilo que está no teu passado, não há como você viver o presente. Quem dirá futuro? Por isso que as pessoas, elas vivem uma vida mediana para baixo.
porque elas ainda estão pensando no que aconteceu, ainda estão pensando naquilo que elas viveram, ainda estão pensando naquilo que deu errado na vida delas. A Davi, quando encontra o urso, a Bíblia diz o seguinte: eu vou sair e vou vencê-lo. Agora, não é fácil. Davi é um jovem, fraquinho, ruivo, de bela aparência, como diz a Bíblia. Um urso é um ser grande. Passado é muito maior do que você. O passado é muito mais destruidor do que você imagina. A mão de Davi não dava 1/3, 1/4, 1/5 da mão do urso. O peso de Davi não dava nem uma mão da mão do urso. Se você querer enfrentar o passado de maneira natural, você está perdido. Se você querer vencer o passado dizendo: olha, passado, vai embora, está perdido. Você irá perder a batalha. Ninguém pode se libertar do passado sozinho. Ninguém, absolutamente ninguém. Agora, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, eu não tenho como vencer o urso, eu não tenho capacidade para vencer o meu passado. E eu já falei para vocês, fui abandonado pela minha mãe abandonou meu pai, foi para casa de prostituição, foi uma loucura. Talvez a tua vida seja tão triste na infância quanto a minha. Talvez você foi abandonado, talvez tentaram te abortar, talvez você foi criado pelo tio, pela tia, pelo avô, talvez você foi jogado de tudo quanto é lado, talvez os teus amigos te levaram para droga, para criminalidade. Eu não sei qual é a tua história, mas eu não posso vencer o urso sozinho, mas eu posso trazer o meu passado, sem ele perceber, a presença de Deus, e dizer: olha, Jesus, não tenho nada para te oferecer, a não ser todos os traumas, todas as dores, todas as mazelas da minha vida, todo o sofrimento, toda a lágrima, tudo que deu errado na minha vida até agora. É isso que eu tenho para te entregar. E quando você faz algo desse gênero, e você entrega o teu passado para Jesus, algo acontece, ele se converte. O passado se converte em quê, pastor? Em testemunho, em gratidão. Amados, aconteceu isso comigo, mas Deus cuidou de mim. Deus me deu um bom pai, Deus me deu uma nova mãe, Deus me deu irmãos, Deus me deu família, Deus cuidou de mim. Aqueles que acharam que eu não ia dar nada, eu me tornei alguém relevante, eu me tornei alguém próspero. Aqueles que pensaram que eu seria infeliz, casei, tive filhos, estou feliz da vida. Tudo que aconteceu de errado no meu passado, quando eu entrego nas mãos de Jesus, Ele me entrega algo, porque eu nunca, absolutamente nunca saí dos cuidados de Deus. Davi foi abandonado e esquecido pela família dele, mas Deus estava com Davi, dizendo: esse cara aqui, é esse cara aqui que vai ser o rei de Israel, é esse homem que eu usarei grandemente. Assim é na tua vida, assim é com você. Se você nessa noite vem e entrega o teu passado e diz: ó Senhor, o que eu tenho é isso aqui. Meu amigo, a minha vida, o meu passado é um filme de terror. Diariamente eu choro por tudo aquilo que eu vivi. É isso que eu tenho para te entregar, Senhor. Você vai ver como Deus cuidou de você, mesmo diante das situações mais complexas da tua vida. Mesmo quando você estava sozinho, pensando que ninguém olhava para você, Deus estava pendente de você, cuidando da tua vida. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração nessa noite, e repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, tudo que eu tenho é um passado terrível, de dor, sofrimento
escolhas erradas, traumas mal resolvidos. E eu quero te entregar isso nessa noite, para que a tua presença habite em mim, e o meu passado não impeça de eu viver os melhores dias, os melhores anos, a melhor história ainda vai ser contada, e eu serei o personagem principal. Nenhuma dor do passado tocará na minha vida, porque a tua presença hoje entra no meu coração e me mostra que o Senhor estava cuidando de mim, mesmo quando eu não via. Amém. Davi mata o urso, esse ser complexo. Só que não é somente sobre isso. Davi agora precisa lutar contra um leão, e diz a Bíblia: e eu lutei e saí das garras do urso, e eu saí das garras do leão. Diferentemente do urso, o leão é um ser que ele não ataca na surdina. O leão é um ser que ruge muito antes de atacar sua presa, porque o leão ele precisa mostrar autoridade para colocar medo na pessoa, para que de fato ela paralise ali e ela não avance. O leão não vem com o peso do passado, mas ele traz o medo do futuro. Jesus amado, converse com as pessoas, elas têm medo do dia de amanhã, elas não sabem como será o próximo mês, o próximo ano. Domingo passado eu ministrei andando por caminhos invisíveis. Lembra disso? Eu não estou dizendo que eu sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas uma coisa eu sei: eu não terei medo, porque Deus está comigo. Davi, quando se depara diante do leão, porque o leão ruge e o leão tenta amedrontar as pessoas. Quando você pega a ideia da ansiedade, se o passado é depressão, daquilo que aconteceu na tua vida no dia de ontem, o leão ele tenta te barrar, porque ele sabe que se você passar pelo leão, o gigante está logo ali e a coroa está te esperando. Pessoas têm medo do futuro, pessoas têm medo do que vai acontecer. Diz a Bíblia que a ansiedade é o rugido que treme a alma por aquilo que ainda não aconteceu. Quando eu ouvi o testemunho da Belle, desempregada, vivendo do seguro-desemprego, e ela resolveu vir para Chapecó, talvez na realidade dela, que medo, eu estou desempregada aqui, o que muda eu estar desempregada lá? Medo nenhum, coragem para fazer. Agora, quando você tem um bom emprego e você larga tudo, isso significa: não tenho medo do meu futuro. Não deixarei que um pequeno eco possa barrar aquilo que Deus um dia desenhou para a minha vida. Presta atenção no que eu estou te falando. Pessoas estão paralisadas porque existem leões rugindo, impedindo as pessoas de viver o dia de amanhã, impedindo as pessoas de viver a glória, o poder, a majestade que acontecerá com elas. Aquilo que Deus escreveu para elas está sendo impedido, porque estão com medo de enfrentar leões. Imagine, entre a coroa Davi, entre você ser um homem bem sucedido, o maior rei de Israel, você vai hoje para Israel, meu amigo, você tem que falar sobre Davi, você ouve sobre Davi, todos falam sobre Davi, todos respeitam Davi. Davi se transformou o maior rei de Israel, mas teve que enfrentar a ansiedade do futuro, a ansiedade do que vai acontecer no dia de amanhã, a ansiedade de dizer: uau, e aí? O que é esse algo novo? O que é aquilo que eu ainda não conheço? É o coração dizendo: e se não der certo? Mas Davi aprendeu respondendo com a fé: o Senhor que me livrou, escute,
do urso, Ele também me livrou do leão. Se Deus é poderoso para fazer com que o teu passado se transforme num testemunho na tua vida, será que Ele não é poderoso para fazer com que o teu futuro também se transforme num testemunho na tua vida? Oxalá se a Abele viesse aqui e falasse tudo o que ela falou novamente, dizendo: olha, saí para um futuro novo e Deus me surpreendeu, eu estou ganhando muito mais financeiramente do que estava anteriormente, eu engravidei estando no período de teste, e mesmo assim o meu patrão, ele assinou minha carteira. Meu amigo, o que é isso? Isso é você entender que quando o leão surge, bramando, rugindo, te colocando medo do teu próximo passo, você tem que entender: maior é aquele que está contigo, aquele que te livrou no dia de ontem, é o mesmo Deus que te livra no dia de hoje, e Ele te livrará no dia de amanhã. Ele coloca passos firmes para você. Ansiedade nada mais é do que o medo do futuro, daquilo, e presta atenção, não daquilo que você escreveu, mas daquilo que Deus já escreveu sobre a tua vida. Tu acha que Deus erra? Tu acha que Deus se equivoca? Tu acha que Deus tem algum problema em abençoar? Meu Pai eterno, quando você olha para a palavra de Deus, você vê. Preguei há 2 domingos atrás, o povo chega na frente do Mar Vermelho, não tem estrada, é um mar, literalmente mar, e o exército atrás. Sabe o que Deus faz? O Deus que libertou você de lá, se não tem estrada, Ele abre caminho, Ele abre o mar, para que você possa passar e você possa avançar. O Deus que te tirou, escute, o Deus que te tirou lá do aprisco das ovelhas, será que Ele vai abortar o teu projeto no meio do caminho, por uma ansiedade daquilo que nem aconteceu? Sabe o que a Bíblia fala? Que quando Golias está diante do exército inteiro de Israel, todos os homens estavam com medo. A Bíblia diz que as pernas deles tremiam. Não houve uma luta, não havia uma guerra, não houve troca de espada, flecha, lança, nada. Todos eles estavam com medo. Medo do futuro, medo do amanhã, medo do que iria acontecer no próximo passo. Só que quando Davi chega, Davi diz o seguinte: o mesmo Deus que me libertou de todas as mazelas do passado, não estou angustiado por o que vai acontecer no futuro. Sabe por quê? Porque se Ele me livrou do urso, se Ele me livrou do leão, há de me livrar das mãos desse filisteu. Sabe o que é isso? É você compreender que o teu futuro pode não estar nas tuas mãos, mas está na mão de Deus. É você compreender que você pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe o que vai acontecer. Amanhã você pode literalmente ser mandado embora do teu trabalho. Amanhã você pode literalmente bater o teu carro, bater a tua moto. Amanhã a tua casa pode pegar fogo, pode acontecer 300 mil coisas. A única coisa que não vai acontecer é sair do script de Deus. Isso não vai acontecer. Deus sabe todas as coisas. Deus não está no amanhã, Ele está no tempo todo. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Davi diz: o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, é o Deus que me livrará desse incircunciso. Quem quer destino, quem quer futuro, quem quer viver coisas grandes, terá que enfrentar leões. Pergunto para você: é fácil vencer leões? Qual é a gíria que nós usamos, né? Vencendo um leão? Não é isso ou não? Matando um leão por dia. Mas isso daqui as pessoas confundem. As pessoas pensam que trabalhar é matar um leão por dia. As pessoas pensam que resolver um problema é um leão por dia, quanto na verdade elas deveriam entender: olha, se Deus está comigo, eu posso todas
as coisas. A ansiedade não vai me pegar, vai dar certo. Não é que vai dar errado, não, eu sei que dará certo. Não é se quem sabe eu vou conseguir, não, eu irei conseguir. Talvez a minha casa melhore, não, a minha casa vai melhorar. Isso não é você ter dúvidas e ter medo do futuro, é você ter convicção de que Deus está contigo. Aonde quer que você caminhar, se você for no alto do monte, Deus lá estará. Se você descer lá embaixo, Deus estará. Hoje Deus está contigo, amanhã Ele vai estar, semana que vem Ele vai estar. O teu futuro está nas mãos do Senhor. Para que sofrer? Para que sofrer? Para que ficar pensando, será que vai dar certo o meu coração? Será que... Vence esse leão, vence esse leão, vence esse leão, e você acordará todo santo dia sabendo que Deus está contigo, Deus está contigo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande por coisa alguma. Entenda isso. Não é por algumas coisas, é por coisa alguma. Por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem o seu pedido a Deus. Sabe por que eu sei que a tua casa, o teu casamento, os teus filhos, a tua vida financeira, a tua saúde, os teus sonhos irão dar certo? Sabe por que eu sei? Porque eu oro e declaro e agradeço a Deus todo dia. Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor fez com que eu vencesse o urso do meu passado. Senhor, muito obrigado porque o Senhor fez com que eu vencesse o leão do meu futuro. Senhor, muito obrigado porque o mesmo Deus que me livrou lá, me livrou aqui, é o Deus que vai me livrar diante desse problema que eu estou vivendo hoje. É assim ou não? É assim ou não? Vou dar uma dica para você, mesmo que você não me pediu um conselho, mas eu vou dar. Ao invés de você ficar tanto tempo pensando, será que vai dar certo isso, aquilo, tal, 5 minutos de oração é mais poderoso do que 24 horas pensando naquilo que pode ou não dar certo. Quando você dobra os teus joelhos, não vou andar ansioso. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte, estou ajudando pessoas, eu estou buscando a Deus, estou vindo no culto, eu estou vindo na igreja, eu estou louvando ao Senhor. Na minha boca eu tenho cuidado daquilo que eu estou falando, eu tenho cuidado daquilo que eu tenho ouvido, eu tenho cuidado naquilo que eu estou vendo, eu tenho cuidado naquilo que entra no meu coração. Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu lar, cuida do meu coração. Senhor, cuida dos meus sentimentos. Senhor, cuida da minha vida financeira, provê para mim, para minha esposa, para os meus filhos, provê para minha família. 5 minutos de oração é mais poderoso do que 24 horas você ficar pensando no teu dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, onde é que eu vou ir, o que eu vou fazer e tal. As pessoas têm mudado a dinâmica das coisas, as pessoas estão tão preocupadas. Será que eu dou um passo, o leão ruge? Será que eu dou um passo, o leão ruge? E as pessoas estão paralisadas, com medo, crise de pânico, excesso de preocupações de coisas que ainda não aconteceram, magnitude maior de situações que aconteceram. Como diria o ditado, tempestade em copo d'água. A Bíblia fala que Davi enfrenta o leão, enfrenta o urso. Sabe por quê? A fé é a única linguagem que o futuro entende. O futuro não entende pensamento. O futuro não entende muitas coisas que você tenta fazer. Agora, a fé o futuro entende, porque a fé é a linguagem do Senhor. O futuro é Ele, é dele, é
é por Ele e para Ele. Se Deus quer, Ele toca na tua vida hoje, muda completamente a tua história. Se você hoje ativa a única linguagem que fala com o dia da manhã, é o futuro, é a tua fé, dizendo: Senhor, vai dar certo, Senhor, vou conseguir, eu vou realizar, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai prover, o Senhor vai fazer. A fé é a única linguagem que fala com o dia da manhã. A tua história, a tua casa, a tua vida num contexto geral, ela muda completamente. Daniel 3, 7 e 18, e eu quero orar por você, porque esse texto de Daniel fala muito bem sobre você vencer o leão da tua vida. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam de pé, todo mundo ajoelhado. Quem ficasse de pé era lançado na fornalha de fogo. E alguém chega e vai entrevistar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estou dizendo para você que a fornalha já estava acesa. A vida deles, o caminho da vida deles, o próximo passo da vida deles é ser queimado na fornalha de fogo. O futuro é esse: queimar de maneira literal na fornalha. Você se dobra ou não se dobra? Não me dobro, porque eu tenho fé que Deus vai me livrar. Eu acredito que o Senhor vai fazer algo poderoso, eu acredito que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, mas o futuro teu é queimar na fornalha. Aí eles falam exatamente isso: olha, se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Escute, aqui é um decreto: fé, literalmente fé. Para vencer o leão precisa ter fé. Senhor, o Deus no qual nós servimos, se Ele quiser, e Ele vai, certeza, declaração profética, Ele vai nos livrar. Ponto. Versículo 18: mas, se Ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Aleluia. Sabe o que é isso? A minha fé é tão poderosa que se for para ser lançado, eu sou lançado, mas eu não mudo a minha fé. Eu tenho convicção de que Deus irá nos livrar. E aí você pasma, porque eles foram lançados na fornalha, eles foram jogados, os três. Só que quando eles caíram na fornalha, diz a Bíblia, nem um fio de cabelo queimou, nem uma roupa queimou, absolutamente nada. Pelo contrário, diz a Bíblia, coloca ali na tela, Johnny, diz a Bíblia que o rei chega e fala assim: eu não mandei 3 lá para dentro, eu estou vendo 4, e um deles é semelhante ao Filho do Homem. Deixa eu dizer algo, uma palavra profética para você nessa noite. Se você tiver fé de verdade, que fala com o dia de amanhã, o próprio Jesus entrará nos problemas que quem sabe você se meter. O próprio Senhor Jesus estará contigo, fazendo com que algo milagroso aconteça. Nada vai te destruir, nada vai te parar. O futuro não pode destruir quem tem promessa, o futuro não pode acabar com aquele que tem chamado. Você não morre antes de Deus cumprir cada uma das suas palavras na tua vida. Aleluia! Contudo, logo depois o rei, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos? E eles responderam: sim, ó rei. Versículo 25: o rei, porém, exclamou: olhem, eu estou vendo com os meus olhos 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o 4º homem parece com um filho dos deuses.
Sabe quando você vê Jesus de verdade na tua vida? Quando você está diante dos problemas, é aí que o Senhor se revela para você. Quando você está diante da cova dos leões, o Senhor está contigo. Quando você está diante da fornalha, o Senhor está contigo. Quando você pensa, tu acha que Deus vai te abandonar no teu dia de amanhã? De verdade, tu acha que Ele vai? Entre o leão e o urso, diariamente você tem a escolha de entregar o teu passado a Jesus Cristo e você declarar palavras de fé sobre o teu dia de amanhã. Ele está contigo por onde quer que você ande, por onde quer que você ande. Se coloque de pé, me permita orar por você. Diariamente, esse leão talvez queira destruir você, te aprisionar. Diariamente, talvez esse leão tente rugir, te amedrontar. Para mim, Golias não foi a maior batalha que Davi enfrentou. Davi deu uma pedrada nele, Davi nem suou para matar Golias. Mas foi essa batalha que Deus levou ele para engrandecer o nome dele e todos verem quem era Davi. Agora a maior batalha que ele teve que enfrentar, ninguém viu. Enfrentar os traumas do seu passado e o medo do seu futuro. Quando você vence esses dois, você está apto a experimentar coisas que você jamais imaginou.